Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero, amado ouvinte da palavra de Deus, dizer para você na tarde desse dia, que o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra ao teu coração. Ele tem uma palavra de vitória. Ele tem uma palavra de salvação. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu estarei lendo aqui na palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, no verso 11, verso 12, no verso 13 e no verso 14, que diz assim: E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos a palavra do nosso Deus na tarde desse dia. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, numa de suas tantas jornadas, caminhadas por aquele lugar, o Senhor Jesus agora passa pelo meio de Jerusalém e de Samaria. Diz a palavra do Senhor que naquele determinado lugar havia uma aldeia, havia um local aonde existia alguns homens leprosos. Diz a palavra do Senhor Jesus que o Senhor Jesus, ao entrar naquele lugar, a Bíblia diz que aqueles homens agora se achegam, se aproximam do Senhor Jesus, mas parando de longe, eles começam a gritar, eles começam a clamar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, ao chegar naquele lugar, esses homens que tinham lepras, esses homens que eram rejeitados pela sociedade, esses homens que eram mal vistos por causa da sua doença, esses homens agora gritam, esses homens agora clamam pelo Senhor Jesus e dizem para o Senhor Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, na tarde desse dia, você que está ao alcance da minha voz, de repente você possa estar passando pelo mesmo problema, de repente você possa estar passando pela mesma dificuldade, de repente todos te abandonaram, de repente todos te rejeitaram, de repente você tem sido mal visto pela sociedade, mas eu quero dizer uma coisa para você na tarde desse dia: o Senhor Jesus, Ele está passando aqui nesse lugar, o Senhor Jesus, Ele se faz presente aqui nesse lugar. Diz a palavra do Senhor que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali também o Senhor Jesus se faz presente, e eu creio que a presença do Senhor Jesus aqui é notória. Então não perca a oportunidade, não perca essa chance de clamar, de gritar, de espernear, de fazer algo para chamar a atenção de Deus, porque quando o Senhor Jesus chega em algum lugar, diz a palavra do Senhor Jesus que alguma coisa sempre há de acontecer. Diz a Bíblia que por onde o Senhor Jesus passava, sempre algo acontecia. O cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico andava, o morto ressuscitava.
enfermidade era expelida, demônio era expulso, almas eram salvas e libertas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E eu creio que não vai ser diferente nessa tarde, eu creio que não vai ser diferente nesse dia. Se você acreditar, você pode ver o milagre de Jesus Cristo acontecer também na tua vida. Eu quero te dar uma boa notícia na tarde desse dia, amado ouvinte da palavra de Deus. Para Deus nada é impossível. Pode ter o homem dizer para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, mas eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que a última palavra ela vem de Deus. Eu quero te dizer nessa tarde que o Senhor Jesus, ao chegar naquela aldeia, esses 10 homens leprosos pararam de longe e clamaram ao Senhor Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós. E a primeira coisa que eu aprendo nessa tarde, a primeira coisa que eu aprendo com esses 10 homens leprosos na tarde desse dia, que a necessidade que eles tinham, que o problema que eles enfrentavam, fez eles ir até o Senhor Jesus. A doença que tanto os assolava, a aflição que tanto os atormentava, fez que eles fossem até o Senhor Jesus. De repente também não é diferente na tua vida, amado ouvinte da palavra de Deus. De repente também não é diferente na tua vida, homem, na tua vida, mulher. De repente o momento que você tem enfrentado, de repente a dificuldade que você tem passado, tem feito você se aproximar do Senhor Jesus, tem feito você procurar o Senhor Jesus, tem feito você recorrer ao Senhor Jesus. De repente você recorreu aos médicos, de repente você recorreu ao psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, de repente você recorreu a A, recorreu a B, mas nada e nem ninguém trouxe solução para a tua vida. E você percebeu, através dos testemunhos de outras pessoas que estão à tua volta, pessoas que servem ao Senhor Jesus, pessoas que tiveram a sua vida mudada pelo Senhor Jesus, vocês perceberam, você também pôde ver que o milagre naquela vida aconteceu. De repente essa necessidade, esse problema, de repente essa dificuldade que você está enfrentando, tem feito você se aproximar do bom mestre. Eu quero te dar uma boa notícia na tarde desse dia. Eu quero falar algo ao teu coração. Jesus, Ele está aqui. E se você quer ver algo acontecer, o Senhor Jesus, Ele pode fazer. A necessidade que aqueles 10 leprosos enfrentavam fez eles se aproximar do Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo, irmãos. Esse é o primeiro passo, amado ouvinte da palavra de Deus. Muitas das vezes você não quer nem ir até a igreja, mas nessa tarde a igreja veio até você. De repente você tem passado por um momento difícil e de repente você escutando essa palavra, você de repente está arrazoando em seu coração. É verdade o que aquele irmão está falando. Eu estou passando por isso mesmo que ele está dizendo. Eu te convido, amado ouvinte da palavra de Deus, a vir até a esse lugar. A Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 11, verso 28: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A tua necessidade, a tua dificuldade, a aflição que tem assolado a tua alma, nessa tarde está fazendo você se aproximar do Senhor Jesus. E isso é um bom sinal, isso já é um bom começo, porque a partir do momento que você se aproxima do meu mestre, o milagre pode acontecer. A partir do momento que você se aproxima do meu mestre, a tua vida pode ser mudada. A partir do momento que você se aproxima do meu mestre, todos podem ver a transformação do Senhor Jesus chegar na tua vida. Então o primeiro passo é se aproximar do Senhor Jesus. Mas eu lendo a palavra de Deus, amado ouvinte, eu lendo a palavra do Senhor Jesus,
eu vejo que o segundo passo que aqueles homens, aqueles 10 leprosos tomaram, foi gritar, foi clamar, foi dizer para o Senhor Jesus aquilo o que eles estavam passando. Muitas das vezes você conta para A, conta para B, conta para C, conta para pai, conta para mãe, conta para amigo, conta para fulano, para ciclano, mas para a pessoa que pode fazer algo diferente acontecer na tua vida, você não conta. Aqueles homens, eles foram na pessoa certa, aqueles homens se aproximaram da pessoa exata, e eles, percebendo que Jesus tinha solução para os seus problemas, eles clamaram, eles gritaram e disseram: Senhor, tende misericórdia de nós. Não basta apenas se aproximar do Senhor Jesus, tem que gritar, tem que clamar, tem que pedir, tem que levantar a tua voz e dizer para o Senhor Jesus qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a tribulação que você tem enfrentado. Amado ouvinte da palavra de Deus, na tarde desse dia, eu quero dizer uma palavra ao teu coração. Se você já tem se aproximado, começa agora a levantar a tua voz e dizer para o Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aquele cego, o cego Bartimeu, ele estava sentado junto ao caminho. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus vinha andando rumo a Jericó, vinha andando com uma grande multidão. Diz a palavra do Senhor Jesus que aquele cego, ao ouvir dizer que Jesus passava, aquele cego começou a clamar, aquele cego começou a gritar, aquele cego começou a pedir: louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a multidão que estava em volta a Cristo, a multidão que estava próxima daquele cego, começou a dizer para aquele cego: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Mas quanto mais eles pediam para o cego calar, mais o cego gritava. Quanto mais eles pediam para o cego ficar quieto, mais o cego esperneava: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. De repente, amado ouvinte da palavra de Deus, aqueles que estão ao alcance da minha voz, de repente você, por onde você passa, por onde você entra, no meio da tua família, uma multidão não deixa você se aproximar de Cristo. Uma multidão diz para você que não vai haver jeito, não vai haver solução, o teu problema não há solução, não há luz no fim do túnel para você. De repente te fizeram você pensar que você não ia conseguir, mas nessa tarde eu te convido a clamar, nessa tarde eu te convido a gritar, nessa tarde eu te convido a orar, nessa tarde eu te convido a pedir. Aquele que tudo pode, aquele que tem um nome sobre todos os nomes, aquele que foi dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra, ele está presente aqui nesse lugar. E se você quer ver um milagre acontecer, deixa Jesus mudar a tua história, deixa Jesus transformar o teu viver, deixa Jesus fazer tudo novo em tua vida. Amado ouvinte, a primeira coisa que eu aprendo é que eles se aproximaram. A segunda coisa que eu aprendo é que eles clamaram. Quando você se aproxima e quando você pede, o Senhor Jesus, ele se manifesta. Olha que interessante, quando aqueles homens se aproximaram do Senhor Jesus, quando aqueles homens pediram, clamaram ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse para aqueles homens: vai, mostra-te aos sacerdotes. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus dá uma ordem àqueles homens. O Senhor Jesus dá uma ordem àqueles 10 leprosos: vai, mostra-te ao sacerdote. Diz a palavra do Senhor Jesus que aqueles homens, mesmo não percebendo a cura, aqueles homens mesmo não percebendo o milagre acontecer na sua vida,
eles obedecem à voz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. De repente você se aproximou, de repente você clamou, mas nessa tarde o Senhor Jesus te dá uma ordem, e essa ordem é ordem de obediência. Ele pede para que você venha obedecer a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor Jesus, nós podemos ver o milagre da parte de Cristo acontecer nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que aqueles 10 leprosos, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, eles começaram a caminhar, eles começaram a ir rumo àquele lugar ao qual eles teriam que se apresentar para o sacerdote. Aqueles homens começaram a caminhar, aqueles homens começaram a andar, aqueles homens começaram a seguir um longo trajeto. De repente nessa tarde você se aproximou, de repente nessa tarde você clamou, de repente nessa tarde o Senhor Jesus já te deu uma ordem. Ele disse para você: vai, e você está indo. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que o caminho é longo, longo é a jornada que você irá trilhar na pessoa do Senhor Jesus. Por isso eu digo para você, não desanima. Por isso eu digo para você, persevera. Por isso eu digo para você, não desiste. Por isso eu digo para você, persiste, porque a vitória da parte de Cristo Jesus no meio da caminhada, ela vai acontecer na tua vida. É no meio da caminhada. Aqueles 10 leprosos, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, foram até o lugar ao qual teriam que se mostrar para o sacerdote. Algo interessante que eu vejo dentro da palavra de Deus, que aqueles homens, mesmo não vendo nada acontecer, eles obedeceram a Cristo. Mesmo não vendo a mudança, a lepra ir embora, eles obedeceram ao Senhor Jesus, e eles começaram a caminhar, eles começaram a andar, eles começaram a ir adiante, eles começaram a obedecer a voz do Mestre, que disse: vai e mostra-te ao sacerdote. Eles acreditaram que através da palavra do Senhor Jesus e a obediência da mesma, o milagre na vida deles podia acontecer. E eles começaram a caminhar, eles começaram a andar. Mas diz a palavra do Senhor Jesus que no meio do caminho, eu não sei, irmãos, eu não sei, amado ouvinte da palavra de Deus, quanto tempo esses homens andaram, quantos quilômetros eles percorreram, mas eu sei que num determinado momento da sua caminhada, esses homens pôde perceber que estavam curados, esses homens pôde perceber que estavam livres da lepra. E eu quero dizer algo interessante para a tua vida na tarde desse dia, amado ouvinte da palavra de Deus. Eu até me aproximo de Cristo, eu até clamo a Cristo, o Senhor Jesus me dá uma ordem, e eu obedeço a sua palavra, e eu começo a caminhar, eu começo a caminhar em Cristo Jesus, e chego num determinado momento da minha caminhada, eu vejo que os milagres da parte de Cristo começam a acontecer na minha vida, as vitórias começam a chegar, a mudança começa a acontecer, o impossível começa a se fazer possível. Eu não sei quanto tempo, quantos quilômetros aqueles 10 leprosos percorreram, mas eu sei que num determinado momento da sua caminhada, eles perceberam que estavam sãos, eles perceberam que estavam curados, e ao perceberem que estavam curados, diz a palavra do Senhor que 9 daqueles 10 leprosos não quiseram voltar. 9 daqueles 10 leprosos não quiseram retornar. Nessa noite
Nesse início de noite, melhor dizendo, eu não quero falar daquele leproso, daquele homem solitário que voltou para agradecer ao Senhor Jesus, mas eu quero falar daqueles 9 que não voltaram, mesmo recebendo milagre, mesmo recebendo a cura, a vitória da parte de Deus. Eu imagino agora aqueles homens caminhando, e num determinado momento da sua caminhada, eles percebendo que estavam curados, uns dizendo para o outro: eu já estou curado, você também está curado, eu também estou curado. E todos olhando uns para os outros disseram: nós estamos curados. Imagino eu agora aquele leproso voltando para agradecer o bom mestre, mas eu me apego nesses 9 leprosos que não voltaram. Por que eles não voltaram? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero nessa tarde falar da ingratidão de muitos para Cristo. Eu quero nessa tarde falar da ingratidão de muitos para com o Senhor Jesus, que até se achegam a Ele, até clamam a Ele. O Senhor Jesus dá uma ordem, eles obedecem a ordem de Cristo, e no momento, no decorrer da sua caminhada, eles percebem que por obedecer a palavra de Jesus, o milagre começa a acontecer. Mas eu não entendo porque eles não voltaram, eu não entendo porque eles não retornaram para fazer como aquele que voltou para agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso perceber dentro da palavra de Deus que aqueles 9 leprosos, eles não voltaram. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre, porque eles já tinham caminhado muito longe, eles já tinham chegado muito longe. Eu não sei quantos quilômetros eles percorreram, mas eu creio que num determinado momento da sua caminhada, um disse para o outro: nós já andamos muito, nós já chegamos muito longe, para que nós iremos voltar para agradecer? Nós já alcançamos aquilo que nós queríamos, para que nós iremos voltar para agradecer? De repente não é diferente, amado ouvinte da palavra de Deus na tua vida. De repente você já chegou, clamou, Jesus deu a ordem, você obedeceu a ordem, você começou a caminhar, e as promessas do Pai, as vitórias de Deus começou a acontecer na tua vida. E você, por perceber que chegou muito longe, você acha que não precisa voltar, você acha que não precisa agradecer. De repente você tanto pedia a Deus para abrir uma faculdade para você, e você, depois que conseguiu a faculdade, você disse: eu cheguei longe demais, eu já alcancei aquilo que eu esperava, eu não preciso mais agradecer. De repente você corria atrás de uma casa própria e pediu ao Senhor Jesus, e no meio da sua caminhada você perseverou para alcançar. O Senhor Jesus te deu, e por você ter chegado longe demais, e por você ter alcançado aquilo que você tanto almejava, você está dizendo para A e para B: eu não preciso mais voltar, porque eu já alcancei aquilo que eu queria. De repente você queria um carro, de repente você queria um bom emprego, de repente você queria ser uma pessoa no meio da sociedade, uma pessoa influente, e você até se chegou, até, louvado seja o nome do Senhor, clamou. De repente você até obedeceu e começou a caminhar em Cristo Jesus, e no decorrer da sua caminhada você percebe que o Senhor Jesus dá tudo aquilo que o teu coração desejava. Mas por você chegar longe demais, você disse: eu não preciso mais voltar, eu cheguei longe demais, eu já alcancei tudo aquilo que eu queria, para que eu vou voltar, para que eu vou retornar? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa tarde o Senhor Jesus, Ele te convida, amado ouvinte da palavra de Deus, a retornar e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Porque é muito fácil pedir, é muito fácil falar, mas eu quero ver dobrar os teus joelhos e agradecer aquele que tem todo o poder, aquele que faz o impossível se tornar possível na tua vida. Quando a necessidade chega, quando a dificuldade chega, se aproxima de Cristo. Mas quando está tudo na maré mansa, quando o vento passa, quando a dificuldade vai, quando a aflição cessa, se afasta
afasta do Senhor Jesus e volta a fazer tudo aquilo que agrada a carne. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que nessa tarde o Senhor Jesus, ele te convida a uma responsabilidade de você se posicionar e você ver que o que Deus tem para a tua vida é muito melhor do que o mundo pode te oferecer. Jesus, ele pode mudar a tua história. Jesus, ele pode mudar a tua vida. Jesus, ele pode fazer algo novo no teu viver. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, você pode até estar caminhando, perseverando em Cristo Jesus, esperando que o Senhor realize aquilo que deseja o teu coração. Mas eu quero dizer para você, a partir do momento que o Senhor Jesus começar a te abençoar, a partir do momento que o Senhor Jesus começar a cumprir as promessas dele na tua vida, não o abandone, não vire as costas para ele. Faça como aquele leproso que voltou sozinho pelo caminho, e na parte do Senhor Jesus, e da parte do Senhor Jesus, ele recebeu a cura e a salvação para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que no mundo que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que só querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Eu quero dizer para você, amado ouvinte da palavra de Deus, que muito mais importante do que as bênçãos de Deus é a salvação que vem de Cristo Jesus para a tua alma. E nessa noite a salvação de Cristo para a tua vida. Você que deseja aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, a oportunidade está aberta, o momento é este, a hora é chegada. Ei, você que se afastou, você que a tua necessidade fez você se aproximar de Cristo. Ei, você que a tua necessidade fez você clamar Cristo. Ei, você que por causa de tudo isso que você estava passando, obedeceu o que o Senhor Jesus ele te disse. E você, ao obedecer ao Senhor Jesus, você começou a caminhar. Você, ao obedecer ao Senhor Jesus, você começou a andar. Você, ao obedecer ao Senhor Jesus, você começou a fazer tudo aquilo que a palavra manda. Mas no decorrer de momento, aleluia, no seu caminho, na sua caminhada, você olha e começa a conquistar tudo aquilo que Jesus tem para te dar. E você percebe que não precisa mais de Cristo, porque você já conquistou tudo aquilo que o teu coração desejava. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde: aquele que dá também pode tirar, aquele que faz viver também pode matar, aquele que fere, ele também pode sarar. Todo o poder está nas mãos dele, operando ele, ninguém pode impedir. Pode o homem ter dito para você que você não vai conseguir, mas eu quero dizer para você nessa tarde que a última palavra ela vem de Deus. A última palavra ela vem de Deus. A última palavra ela vem de Deus. Eu quero dizer para você, amado ouvinte, que nessa tarde Jesus ele te convida, Jesus ele te chama, Jesus ele te convoca a você assumir uma responsabilidade, a você se arrepender dos seus pecados, a você se converter dos seus maus caminhos. Para mim estar aqui nessa tarde, eu tive que me arrepender dos meus pecados para adquirir salvação. Eu tive que se converter dos meus maus caminhos, praticar tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que a palavra de Deus manda, andar na contramão do mundo. Hoje, pela misericórdia do Pai, eu sou um pregador do Evangelho, porque eu acreditei, porque a minha necessidade fez eu me aproximar. Quando eu me aproximei, eu clamei, o Senhor Jesus me deu uma ordem, eu obedeci a sua ordem e comecei a caminhar no seu longo caminho. Eu comecei a andar nesse caminho que vai me levar para a vida eterna, e até hoje eu estou perseverando, até hoje eu estou insistindo, até hoje eu estou acreditando que o melhor da parte de Deus está preparado para mim lá na glória. Jesus, ele te
te ama. E Ele tem uma grande obra na tua vida. Deixa Jesus mudar a tua história. Deixa Jesus fazer algo novo em teu viver. Da mesma forma, amado ouvinte da palavra de Deus,